Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Seja bem-vindos e bem-vinda a este canal, onde juntos vamos fazer esse momento com a palavra. Vamos continuar na leitura da primeira carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Nesta quinta-feira, 17 de setembro de 2025, eu convido a você a se inscrever no canal, a deixar o seu joinha e fazer o seu comentário, para que a gente possa estar unido à palavra de Deus. É preciso também invocar o Espírito Santo, para que esse Espírito Santo ele venha nos fortalecer, ele venha nos iluminar, ele venha nos dar os seus frutos, os frutos do discernimento, fruto da fé, né? E o Espírito Santo ele tem vários dons para que possam nos dar, nos fortalecer, né? Nos ajudar. Então vamos pedindo a esse Espírito Santo para que ele venha com seus dons, para que a gente possa interagir com a palavra de Deus. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acender neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua divina consolação, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos para a leitura da palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não negligencie o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisso toda a diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olhai por ti e pela instrução dos outros, e persevere nestas coisas. Se nisto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, Paulo ele vem aqui nos exortar no dia de hoje para que a gente possa viver como modelo para os fiéis, viver no modelo de falar, de viver na caridade, de viver a nossa fé, de viver a nossa intimidade com Deus, de não deixar ser corrompido pelos erros deste mundo e pelo pecado. Como nós estamos vivendo hoje? Qual é o modelo de vida que nós estamos vivendo como fiéis? Nós estamos adotando, vivendo de uma maneira partidária, adotando o partido B, partido C, mas ninguém quer adotar o partido C, porque o partido C é o partido de Cristo. Cristo, ele olha as pessoas de uma maneira ampla, igual. Ele quer a salvação de todos. Ele quer que nós vivemos na harmonia, no amor, na caridade, e nós também podemos ser também compassivo e paciente. Olha só o que está acontecendo nos dias de hoje, nas redes sociais, né? No Palácio do Planalto. Vamos olhar os políticos como humanos, como nós mesmos?
né? Quais são, então, ali a conduta daqueles homens, daqueles seres humanos ali então? Será então que eles estão vivendo uma vida serena a Deus, com o olhar voltado para o ser humano, o seu próximo, para os próximos? Ou será que eles estão fazendo ali então uma divergência para si próprio, cuidando apenas de si, vivendo ali o egocentrismo? É eu ao centro de todas as coisas? Tudo está ao meu redor. Eu mando, eu desmando, eu faço e acontece. Então, será que esse modelo de ser humano está realmente voltado ao modelo que Paulo está falando a Timóteo, para que ele possa ser modelo para os fiéis, modelo de fé, modelo de uma vida em Cristo Jesus? Olha só o quanto nós brigamos uns com os outros, o quanto nós ensinamos a odiar, a viver de maneira fora e longe de Cristo. Que fé é essa que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a ponto de se atingir mundialmente as pessoas em todo o planeta? Qual é o ensinamento que estamos então aí vivendo com esse jovem? Porque aqui se trata da palavra do jovem, né? Paulo, ele vai dizer ao jovem, né, Timóteo, que ninguém pode desprezar ele por ser jovem, mas que ele deve ser modelo de uma fé expectante, de uma fé perseverante na palavra de Deus. E esses dias aconteceu nos Estados Unidos algo que esses jovens se colocaram como inimigo um do outro e que chegou ao ponto de um tirar a vida do outro, e que agora o assassino está sendo acusado e ele também pode perder a sua vida. Olha só o ensinamento. Olha só como esses jovens hoje estão vivendo a este mundo, ensinando a este mundo. Como nós podemos exortar as pessoas a viver em Cristo Jesus? Como que nós podemos então dizer às pessoas que devemos viver no amor e na caridade, no perdão e na fidelidade a Deus? Devemos olhar as pessoas com um olhar de Cristo, com um olhar de caridade, com um olhar de humildade, ser humildes, ser paciente, ser perseverante, para que as coisas nossas aconteçam de forma diferente, que nós não deixamos ser corrompido pelo ódio, pela raiva, pela ignorância, né? Pelos ensinamentos dessas ideologias erradas que está acontecendo sobre principalmente nos jovens. E olha só o que Paulo vai dizer: se os jovens, ou se a gente, né, que somos batizados, somos cheios do Espírito Santo e tem os dons que é infundido em nós do Espírito Santo, nós não podemos ser ao contrário, né? Nós não podemos de toda forma ser um instrumento que possa causar discórdia, possa causar ódio. A gente precisa ter a mansidão de coração. Nós não podemos deixar que esses dons do Espírito Santo ele seja abandonado em nós. Nós precisamos colocar ele em prática. Precisamos praticar cada vez mais ouvindo a palavra, lendo a palavra,
colocando a palavra no nosso cotidiano, na nossa vida diária, para que então a gente possa, com o nosso modelo de vida, nos salvar e salvar aqueles que ouviam a palavra, aqueles que então interagir com a palavra e dedicar a ela. Mas precisa abandonar o partido A e o partido B. Precisamos estar inserido no partido C, partido de Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Cristo é a pessoa em que eu dedico e coloco toda a minha servidão, o meu serviço à disposição desse Cristo. Esse Cristo morreu por todos nós, para a salvação de todos. Ele amou a todos nós. Ele vai mostrar, ali no ensinamento do evangelho de hoje, eu até esqueci o evangelho de hoje, mas ele vai ali colocar para um fariseu, que ele foi até a casa do fariseu, ele vai colocar para ele o seguinte: quem é que ama mais a Deus? Quem é que ama mais a Deus? Quem está realmente envolvido com Cristo? Aqueles que se envolvem, que se interagem com Cristo, aqueles que acreditam no perdão, aqueles que se dedicam ao perdão, aquele que ama mais a Cristo. Então esse que ama mais a Cristo vai amar sempre, vai estar sempre ali se dedicando cada vez mais a viver os ensinamentos de Cristo. Mas, por outro lado, essas outras pessoas que vivem outros partidos, eles também são perdoados. São perdoados sim, porque Deus nos olha de uma maneira única, igual. Ele não coloca diferença entre nós, diferença de intelectualidade, do intelecto, do modo de pensar, do modo de agir, da cor, da raça, da classe social. Não, ele olha por inteiro, como um só. Então ele também perdoa essas pessoas. Essas pessoas também se encontram no caminho da salvação. Ele quer que todo seja salvo. Mas essas pessoas, ela agradece pouco a Deus. Ela quase não está ali conectada a Deus porque ela está sendo corrompida por muitos outros ensinamentos e outras ideologias. Então é preciso, a gente voltar a esse Cristo, a estar com esse Cristo para que a gente faça igual aquela pecadora, se debruce aos pés de Jesus. Lava os pés de Jesus com as nossas lágrimas. Purificamos com a misericórdia de Deus de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Olhamos para a humanidade de Cristo, como Ele se tornou humano igual a nós, para ensinar, e na sua juventude até morrer e uma morte de cruz. Que essa palavra hoje, ela possa iluminar nossa mente, ela pode trazer para nós o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo que está infundido em nós, seja então ali agora usado, praticado todos os dias em nossas vidas. Que o dia de hoje seja um dia iluminado pela luz de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que para sempre seja louvado.